Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Laco e nesse vídeo eu vou falar para vocês como que é o concurso público para as polícias aqui nos Estados Unidos. E pessoal, para começar, uma coisa que já é muito diferente aqui no Brasil, né? A comunicação aí entre a fundação que está fazendo o concurso público ou a instituição que está fazendo o concurso e o candidato é através do Diário Oficial. Aqui, pessoal, eu nunca nem ouvi falar de algum Diário Oficial. Talvez tenha, não tenho certeza. Mas a comunicação aí entre a instituição e o candidato, né, o aplicante, é feita por e-mail. Então é tudo por e-mail. Eu mostrei no último vídeo para vocês como procurar as polícias que estão contratando, né? E lá que começa o processo de aplicação. Você cria uma conta no site que chama governmentjobs.com, coloca lá todas as suas informações e quando aparecer lá que a polícia está contratando o que você quer, você clica lá e coloca Apply Now. E aí você começa a aplicar para o trabalho. A primeira parte do concurso público, pessoal, é a aplicação online. Como que é isso? Você clicou lá, Apply Now, vai aparecer uma página com a descrição do trabalho, o salário, benefícios que você vai ter, e você começa a preencher lá um questionário. Nesse questionário você coloca todas as suas informações, basicamente. Onde você nasceu, onde você estudou, qual que é o seu nível de educação, os últimos empregadores. A maioria também tem várias questões do tipo, você já teve alguma condenação, já teve algum problema com a justiça, já foi um mal pagador, né, com nome, já foi com nome sujo, né, vamos dizer assim. Você já usou droga? Você tem várias perguntas. E você preenche todo esse questionário. Essa fase, pessoal, é a primeira fase. Por que que eu já considero isso uma primeira fase? Porque você já pode ser eliminado nessa fase. Se o recrutador achar que você não tem uma experiência boa de trabalhos ou que a sua educação não alcançou o nível desejado, ele já te elimina do processo na hora. Assim como se você já teve alguma condenação, problema com a justiça, já teve a sua habilitação revocada, porque você já foi pego dirigindo bêbado, por exemplo, você já pode ser eliminado nessa parte. Então, pessoal, a primeira fase, que é essa aplicação online, é igual em todas as polícias. Sempre a aplicação online é a primeira coisa. E a maioria das polícias colocam, quando eles estão contratando, nesse site, que é o governmentjobs.com. Algumas, elas só colocam no site da cidade. Então, caso você esteja olhando uma cidade em específico, acompanha também pelo site da cidade ou o site da polícia. Então, eu vou começar a contar aqui a minha experiência. A primeira polícia que eu apliquei, primeira parte normal, aplicação online. E aí, depois que eles fazem a verificação dessa aplicação online, eles convidam você a fazer o exame escrito. A prova escrita, pessoal, nessa primeira polícia que eu fiz, ela não é nada demais. Ela tinha matemática simples, gramática simples, raciocínio lógico, tinha algumas questões situacionais do tipo, se você está trabalhando, você encontra essa situação, o que você faria? E aí tem quatro outras opções para você escolher o que você acha mais apropriado. Tinha mais ou menos 90 questões essa prova escrita. Nada difícil, eu estava aqui nos Estados Unidos há um mês, eu acho que é menos de um mês, quando eu fiz essa prova escrita, e passei na prova escrita. Eu tinha que acertar 75% da prova, no mínimo, para passar. E além disso, teve duas questões dissertativas. Uma era por que você quer ser policial nesse departamento de polícia, e uma outra pergunta era sobre discricionariedade, como usar a discricionariedade no trabalho da polícia. Depois de passar nessa prova escrita, eu fui convidado a fazer o Oral Board Interview, que é basicamente uma prova oral, e tinham 5 policiais me entrevistando. Então ficaram 5 de um lado da mesa e eu do outro lado da mesa, eles fazendo várias perguntas sobre diversas coisas. Então eles tinham lá uma folha com de 15 a 20 perguntas e eles faziam essas perguntas e eu tinha que responder de acordo com as minhas experiências ou com a minha opinião, e eles davam uma nota de acordo com a resposta. E nesses exames orais, pessoal, ela é a única parte classificatória do processo seletivo. A prova escrita não é classificatória, é passar ou não passar. E quais foram as perguntas que eles fizeram? Eu não posso falar exatamente as perguntas que eles fizeram, exatamente, mas eu adianto que são perguntas situacionais também. Então, você está trabalhando e você para um carro, você aborda um carro e é o presidente dos Estados Unidos.
e ele manda você ir embora, fala que você está sob o comando dele, por exemplo, e fala para você ir embora. O que você faria e por quê? Perguntas desse tipo e algumas outras também relacionadas a esse mesmo tema. Também perguntas sobre ética. Você pegou um amigo seu de trabalho furtando alguma coisa do departamento, o que você faria? O que você acha do policial comer de graça? O que você acha dessa atitude? E também perguntaram muito também sobre experiências de trabalho. Então, como eu era policial no Brasil, já tive alguma experiência lidando com criminosos, lidando com desastres, diversas coisas que os policiais do Brasil enfrentam aí todo dia. Perguntaram diversas coisas disso para mim também. Também pediram um histórico da minha vida, o que que eu fiz desde que eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, como que era a vida no Brasil. Perguntaram muita coisa. E no final o recrutador perguntou para mim da minha situação de emprego aqui, se eu tinha a documentação, e eu não tinha ainda, porque eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e eu não tinha casado ainda. Eu estava com o meu visto de noivo e com esse visto eu não poderia trabalhar. Eu tinha expectativa de receber a autorização de trabalho em 2 meses. Ele falou, olha, a gente gostou de você, mas a gente já vai contratar mês que vem, então você não vai ter a sua autorização de trabalho, então a gente não pode te passar para a próxima fase. E nessa foi a minha primeira tentativa, nessa primeira polícia. Não deu certo. E só para situar vocês aqui o resto do concurso, como seria? A próxima fase seria a investigação social. Geralmente eles te dão um questionário aí de, sei lá, 40 páginas, perguntando ainda mais sobre a sua vida, tatuagem, perguntando de tudo. Dos seus parentes, o que que seus parentes fazem, o que que... Todos os lugares que você morou nos últimos 10 anos, e esse tipo de coisa. E eles fazem a investigação social, ligam para todo mundo, querem falar com todo mundo, seus amigos, seus parentes, pessoas que viveram, seus vizinhos, e decidem se vai passar para a próxima fase ou não. Depois dessa investigação social seria a entrevista com o chefe de polícia. O chefe de polícia entrevista cada candidato que chegou nessa fase. Então é basicamente uma entrevista oral de novo, só que com o chefe de polícia ele decide. Né? Esse cara aqui, não gostei dele, não achei ele qualificado, achei que ele não fala bem, que ele não tem postura, esse tipo de coisa. Ele analisa, né? Se você serviria para o departamento ou não. Depois dessa entrevista com o chefe seria o exame psicológico. Eu não sei como seria esse exame psicológico dessa polícia, porque também pode variar de polícia para polícia. Depois seria um exame físico e de drogas. Depois do exame físico de drogas seria um exame que chama Computerized Voice Stress Analyzer, que ele é como se fosse um teste do polígrafo, mas é diferente. Esse ele mede o seu estresse vocal respondendo as perguntas. Não sei exatamente como que é, porque eu nunca fiz esse. Então esse foi o da primeira polícia que eu tentei. Depois que eu não consegui nessa, eu fui tentar na outra polícia que também estava contratando recruta. Aplicação online de novo, normal, mesmas perguntas basicamente na aplicação online. Fui convidado para fazer o exame escrito. Fui fazer o exame escrito e já tive que levar um questionário da investigação social completo já, para caso eu passasse eles já terem todos os dados. Então eu já tive que preencher um formulário lá enorme sobre as minhas informações. E cheguei lá para fazer o exame escrito, muito difícil, reprovei. Como que foi esse exame escrito? Eram divididos em 4 partes. A primeira parte, eles mostraram um vídeo de 25 segundos ou 30 segundos, e a gente tinha que escrever o que aconteceu nesse vídeo. E basicamente o que aconteceu era, tinha um carro na rua e tinha uma pessoa na calçada, aí alguém dava um tiro, um cara caía no chão, a pessoa que estava no carro fugia com o carro. Era meio complicado de entender a cena, mas eu não fui bem nisso porque eu esqueci completamente as características das pessoas em inglês. Isso é uma coisa que eu recomendo para quem está aplicando para a polícia saber todas as características das pessoas, cabelo, tamanho. E o tamanho aqui o pessoal não fala em metros, né? É em feet. E peso também não é em quilos, é em pounds, né? Então saiba isso quando você estiver aplicando. Essa foi a primeira parte do exame escrito. A segunda parte era um teste de reação. A terceira parte foi um teste de perfil para verificar o seu perfil. E não teve mais, foram 3 partes. Eu falei 4, mas foram 3 partes. E eu reprovei nessa primeira parte que era do vídeo, que para todas as outras pessoas que estavam aplicando foi a parte mais fácil. Para mim foi muito difícil.
não estava acostumado a escrever essas coisas em inglês, então reprovei. Depois desse exame escrito também seria um oral board interview com 3 ou mais policiais, mesmo padrão da outra polícia. Depois disso seria o teste do polígrafo, também é chamado de detector de mentira. Depois seria o exame psicológico, depois a investigação social e depois o exame físico e de drogas. E aí você seria contratado ou não. Essa foi a segunda polícia que eu tentei. E a terceira polícia que foi a que eu consegui entrar. Primeira parte, aplicação online também, mesma coisa, mesmas perguntas, basicamente. A segunda parte foi o exame escrito. Tinham 60 candidatos só na sala que eu estava e tinham mais outros 2 dias de teste escrito, então tinham 236 candidatos e eles iam contratar só 2 pessoas. E a prova escrita ela foi simples também. Ela não teve nada demais. Foi matemática simples, gramática simples, questões situacionais também. Só que tinham mais questões, tinha em torno de 110 questões. E também tinha uma parte que era um pequeno perfil seu. Então tinham frases, por exemplo, eu gosto de trabalhar sozinho. E você tinha que dar uma nota de 0 a 10, 10 se aquela frase se aplicava a você, 0 se não, e 5 se mais ou menos. Tinha essa escala aí. Então tinha algumas 30 perguntas sobre isso. Passei na prova escrita, fui convidado para o Oral Board Interview. E nesse exame oral tinham 3 policiais, tinha um commander, um sargento, que era responsável pelo recrutamento, e um police officer. E foram as mesmas coisas, as perguntas situacionais. Meu, o que você faria se você abordasse o prefeito da cidade bêbado? O que você faria se abordasse alguém dirigindo acima do limite de velocidade e essa pessoa estava socorrendo uma outra pessoa ao médico? Então eram perguntas situacionais, não tem certo e errado, basicamente. É o que você faria, eles querem saber o seu perfil, o que você faria nessas situações. Também perguntas de ética, o que você faria se seu colega estivesse roubando alguma coisa, se você visse um colega usando força excessivamente contra um criminoso, o que você... Essas coisas assim, pessoal, não tinha segredo. Agora, uma dica que eu dou é conheça a cidade que você está aplicando. Isso me ajudou muito. Então, eu sabia a população, a área da cidade, o nome do prefeito, o número de escolas que a cidade tinha, quais bancos estavam na cidade, eu sabia tudo da cidade. Então, e do departamento de polícia também. No site tinha lá a divisão, patrulha e investigação, quantos policiais tinha no departamento, o nome do chefe de polícia. Tente pesquisar o máximo que você conseguir sobre a cidade e sobre o departamento de polícia. Isso com certeza vai ajudar. E eles perguntam sobre as suas qualificações também, o que você acha que você seria útil para a polícia. Como era policial no Brasil, já tive experiências como perseguições, homicídios, várias ocorrências e expliquei para eles como foram, o que foi feito. Então, eles viram que eu seria útil em uma situação dessas para a polícia. Então, eu fui muito bem na entrevista oral. O recrutador, inclusive, disse que eu tinha sido o primeiro que sabia da cidade, da polícia, que os outros candidatos não sabiam nada, basicamente. E também uma outra coisa que me ajudou foi que eu falo espanhol intermediário para avançado, e ele tem muito hispânico aqui no Colorado, então também ajudou bastante. Passei nessa entrevista oral. Depois disso, pessoal, dessa entrevista oral, eu tive o teste do polígrafo. Não é um teste legal de se fazer. Você falando a verdade, você sente que você está mentindo, parece que você está errado, sendo que você está falando a verdade. Então, eles põem um medidor no seu braço para medir os batimentos cardíacos, põem um negócio na ponta do seu dedo para medir a sudorese do seu dedo, né? O quanto você sua no dedo. Coloca um negócio ao redor do tórax para verificar a sua respiração pulmonar. Coloca um fio também na sua barriga para medir a sua respiração abdominal. E fazem diversas perguntas e o aplicador do polígrafo, ele fica olhando para você como se você estivesse mentindo, é muito desconfortável. Só que você está falando a verdade, não tem problema nenhum. Ele faz diversas perguntas. Você já cometeu algum crime e nunca foi pego? Você já roubou alguma coisa do seu empregador? Você mentiu na sua aplicação? Tem alguma coisa na sua aplicação que você gostaria de ter falado diferente?
e muitas outras perguntas desse tipo, né? Tinha mais de 40 perguntas que eles fizeram. Passei também no exame do polígrafo, fui convidado a fazer o exame psicológico. Começou com um questionário de em torno de 600 perguntas para verificar o seu perfil. Então, eram parecidas com as perguntas da primeira fase, só que tinham mais coisas, mais perguntas diferentes. Então, era o mesmo padrão, tinha uma escala de 0 a 10 e tinham 600 frases e você tinha que colocar se aplicava a você ou não. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de sair muito, sou extrovertido. Aí você tinha que colocar lá de zero a 10 o quanto aplicava a você. Aí depois de 200 perguntas, tinha uma outra pergunta que era a mesma pergunta feita de maneira diferente, para ver se você mantém, né, a mesma, se você está sendo real ou não, porque eram tantas perguntas, você podia ficar distraído e se você estivesse mentindo, você poderia errar. Então eles querem ver se você estava falando a verdade ou não. E definir um perfil para você. Então, diversas perguntas. Tinha até umas perguntas que, para mim, não, eu não sabia. Por exemplo, eu acho que o presidente eh, Barack Obama fez coisas boas no governo. Eu gostei do filme Alice no País das Maravilhas. É sério, pessoal, tinha essa pergunta lá. Então tinha algumas coisas, pessoal, que eu achei que era nada a ver, mas que definem o seu perfil. Então tinha 600 perguntas, demorei muito mais tempo que os outros candidatos para terminar. E depois disso, era automático, né? Era automatizado, então eles colocaram esse gabarito, né, das suas respostas numa máquina e a máquina dava o seu perfil. E depois disso, eu fui para a entrevista com o psicólogo, ele perguntou várias coisas sobre minha vida, meus defeitos, qualidades, esse tipo de coisa. E passei também no exame psicológico. Depois do exame psicológico, pessoal, teve a investigação social. Então eu preenchi o formulário da investigação social, mandei para eles e eles começaram a fazer a investigação social. Então a investigadora lá ligou para todas as minhas referências que eu coloquei na minha aplicação, quis falar com o meu supervisor no Brasil da polícia, conseguiu falar com ele, falou com a minha família, falou com a minha esposa, pediu diversas documentações minhas, falou com todo mundo que eu coloquei no questionário. E depois disso consegui passar também na investigação social. E a próxima fase seria a fase que chama Ride Along, que seria os aplicantes passando um dia com um policial na viatura, no dia a dia, atendendo as ocorrências, vendo como que é. E o policial que te levou na viatura faria uma avaliação sua se deveria te contratar ou não. No meu caso, eles nem, não fizeram esse ride-along, porque como eu já tinha experiência policial, eles acharam que para mim não seria necessário, então eles já me passaram automaticamente nessa fase. Depois desse ride-along, que eu não fiz, foi a entrevista com o chefe de polícia. E nesse caso, tinha o chefe de polícia e dois chefes de divisão que me entrevistaram. Então, era basicamente de novo um exame oral, só que agora com os chefes de polícia. Então, eles também fizeram diversas perguntas sobre ética, sobre o que eu acho que a polícia deveria fazer para melhorar a interação com a comunidade. Perguntaram muito da minha experiência no Brasil. Perguntaram também se eu ia me acostumar a ser policial aqui, tendo em vista que em São Paulo o dia inteiro era carregado de ocorrência, e aqui tem vezes que não tem ocorrência. E também gostaram de mim, acharam que minha experiência era válida, que eu ia ser útil para a cidade. Passei nessa fase, entrevista com o chefe de polícia. E depois da entrevista, acho que 3 horas depois, o chefe de polícia me ligou e falou: você foi selecionado, a gente vai contratar você, parabéns. E você pode fazer o exame médico e de drogas amanhã e físico? Eu falei, posso. Fui fazer o exame médico, diversos testes, teste de respiração, teste auditivo, teste oftalmológico, pressão arterial e batimentos cardíacos, eletrocardiograma, acho que é o nome. Eles não quiseram fazer o exame físico comigo, acho que por eu estar num porte físico normal e razoável para ser policial, eles não quiseram fazer. A cidade pode fazer isso, ela pode não querer fazer. Por quê? Não é a cidade que faz, ela manda você para um lugar terceirizado e eles têm que pagar para você fazer. Então, se eles acham que você não precisa fazer, você não faz. Exceto o exame de drogas e o exame médico. Mas o exame físico se eles não quiserem que você faça, eles não fazem.
e depois disso passei e eles me ofereceram um emprego oficialmente. E pessoal, caso vocês procurem lá no governmentjobs.com, vocês vão ver que as polícias contratam de 3 maneiras diferentes. Elas contratam o Police Recruit, que é para quem não era policial aqui nos Estados Unidos. Eles pagam para você ir para uma academia e pagam o seu salário, obviamente. Eles contratam Post Certified. E o que é esse Post? Ele significa Peace Officer Standards and Training. Ele é uma organização do Estado que regula toda a atividade policial. Então, aqui, quando a pessoa termina a academia de polícia, ela tem que fazer essa prova de, em média, 130 questões sobre código criminal, código de trânsito, sobre lei, sobre procedimentos policiais. Todo policial tem que passar nesse exame. Mesmo que você terminou a academia de polícia, se você não passar nesse exame, você está fora. Assim como no Brasil o advogado tem que passar na OAB para começar a advogar, aqui o policial tem que passar nesse exame para começar a trabalhar. Eu vou fazer um vídeo também explicando como funcionam as academias de polícia privada e academias de polícias das polícias, né? E o terceiro modo é o lateral. O que é esse lateral? É quando você já é policial há no mínimo 3 anos, geralmente. Eles te contratam como esse lateral e você já começa com um pagamento maior. Você já começa com um pagamento mais alto do que quem começa como recruta nessa polícia. Então é isso, pessoal. Assim que são os concursos públicos. Então eles contratam um recruta, que não era policial, manda você para a academia, paga o seu salário e paga para a academia para ela te formar. Ou eles contratam Post Certified, que é para quem já foi para uma academia de polícia privada ou de alguma polícia. E o Lateral, que é para quem já era policial no mínimo 3 anos e você já começa com um pagamento mais alto, né? Sendo que será policial aqui nos Estados Unidos, obviamente. E é isso, pessoal. Eu contei aqui as minhas experiências. Isso varia muito de departamento de polícia. Tem departamento de polícia que tem o exame físico igual nos moldes do Brasil, até mais difíceis. Tem outros que não tem exame físico, só tem o exame médico. Então é bem diferente. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu respondo sobre o concurso público, né? Vamos dizer assim. E pessoal, uma outra coisa que eu gostaria de falar, e muita gente mandou mensagem para mim perguntando: pô, legal, posso ser policial nos Estados Unidos sem ser cidadão, mas como que eu consigo essa autorização de emprego ou a residência permanente? E essa é a pergunta de ouro, pessoal, aí que é a parte difícil. E eu estou fazendo uma pesquisa aqui bem completa para mostrar para vocês as opções. Só que, pessoal, já adianto que não é fácil, não é simples, é complexo, dá para conseguir vir, mesmo se você não conhece ninguém. Vou mostrar para vocês as opções de como vir para cá legalmente. Beleza, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida então sobre o vídeo, deixe aqui nos comentários, eu tento responder para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Inscrevam-se no canal também. Até mais!